Oi, crianças, tudo bem? Pro tá com saudades. Então, como vocês estão vendo aí na telinha, hoje nós teremos aula de História e vocês vão achar lá no AVA, nas trilhas, nas atividades da semana, no dia 5, tudo bem? Então, podem abrir aí a página 44, que a gente já vai começar a leitura, tá bem? Vamos lá. Então, vamos começar. Deixa eu ver se está certinho o relógio. Tá. Então, página 44, acompanhem a leitura. Que história é essa que começou há milhões de anos? É uma pergunta, né? O título é uma pergunta. A hipótese de que a África é o berço da humanidade se deu por causa da descoberta de fósseis de primatas considerados ancestrais dos seres humanos nesse continente, mais precisamente na Etiópia, em 1974. Então, a gente viu já antes da pandemia, antes de parar tudo, que a África é considerada o berço da humanidade, certo? Então, tudo começou lá. Continuando. Dentre os fósseis encontrados, um em especial chamou a atenção dos pesquisadores, pois estava completo, sendo possível identificá-lo como um esqueleto feminino. O que quer dizer isso? Que ele estava completo porque não faltava nenhuma parte do fóssil, tá? Então tinha todas as partes. Normalmente eles encontram pedaços, né? Isso é até esquisito, né? Feio, dá medo, né? Dá medo. Então, olha lá. Esse fóssil recebeu o nome de Lucy. Olhem a foto. Essa foto é uma reconstituição por computador. Lá embaixo agora. Reconstrução do rosto de Lucy, fóssil encontrado na África e que é considerado o ancestral mais antigo dos seres humanos. Acredita-se que Lucy e seu grupo viveram na África há aproximadamente 3 milhões de anos. Uma das características desse grupo é que eles viviam sobre as árvores e possuíam a habilidade de se locomover por elas, por isso se adaptavam melhor em florestas densas. Virem a página 45. Então, o que a gente acabou de ver? Eles viviam melhor em florestas densas. O que são densas? As árvores são mais juntinhas, tá? Então, eles pulavam de uma árvore para uma outra árvore, certo? Agora, na 45. Por causa de mudanças ambientais no continente africano, como a formação das savanas, modificou então o ambiente, né? Lucy e seu grupo se viram obrigados a descer das árvores e explorar o chão do território em busca de alimentos. Isso aconteceu porque a vegetação das savanas é caracterizada por grama, arbustos e árvores, que ficavam distantes umas das outras. Então, esse tipo de floresta que se formou, ela tinha as árvores mais separadas, tinha arbustos, então tinha como mais eles se locomoverem de árvore para árvore. Eles tiveram que aprender a caminhar, certo? Olha a foto. É o Parque Nacional da Tanzânia, na África. É um tipo de savana, tá? Esse tipo de floresta. Lá embaixo agora. Dessa forma, para sobreviver, eles aprenderam a caminhar sobre os 2 pés e se tornaram mais ágeis para se proteger de animais ferozes. Já as mãos, ao ficarem mais livres, passaram a ser usadas para transportar comida e manusear pedaços de galhos que eram usados como instrumentos para auxiliar na coleta de alimentos. Então, temos 2 perguntinhas aí. Vamos para as atividades. A1. Qual é a importância da Etiópia para os estudos sobre a origem dos seres humanos? Etiópia na África. Então, o que aconteceu lá? Por que ela é importante? Então, vocês vão colocar aqui com as palavras de vocês, mas está no texto. Pode também copiar lá o trechinho certinho, tá? Que está falando justamente sobre a Etiópia, né? A2. O que as descobertas na África comprovam sobre a origem dos seres humanos? Que descoberta? O que comprovou? Então, também está lá no texto, tá? 45, agora para 46. Virem aí e eu viro aqui. Você sabia? Lá vem as curiosidades que a gente gosta, né? Na literatura, nos filmes e nos desenhos, são comuns histórias em que os seres humanos pré-históricos convivem com os dinossauros, mas isso não aconteceu. Os dinossauros habitaram a Terra há mais de 150 milhões de anos
e desapareceram muito antes do surgimento dos primeiros ancestrais dos seres humanos. Uma das muitas teorias é a de que um enorme asteroide tenha atingido a superfície da Terra e causado terremotos e maremotos, por exemplo, que podem ter levado à extinção dos dinossauros. Então é uma teoria, uma delas, né? Mas, se por um lado os seres humanos pré-históricos não precisaram enfrentar os dinossauros, porque eles não conviveram juntos, né? Apesar de nos filmes aparecer isso, e até desenhos, né? Então, continuando. Por outro, eles conviveram com os mamíferos gigantes. Esses sim, eles conviveram. Então, quem são esses? Quem foram esses? Como tigre-dentes de sabre e o mamute e a preguiça gigante. Vocês podem até grifar esses animais aqui. Começa de mamíferos gigantes e vai grifando, que isso aqui vocês vão usar lá para frente. Não aqui no estudo, em outras coisas. Quando vocês forem estudar, vocês vão entender o que eu estou falando. Ainda na 46, agora a origem dos seres humanos e os mitos. Diversos povos buscaram compreender a origem dos seres humanos por meio dos mitos. Em muitos deles, a criação dos seres humanos aconteceu junto com a criação do mundo. Leia a seguir um mito indígena sobre a origem do mundo. Esse mito foi transmitido de geração em geração por meio da língua Ngingatu, presente na região da Amazônia. Então, uma língua indígena que existe entre tribos da Amazônia. Vamos lá. Eu vou ler meio diferente, porque é como se fosse um índio falando. Vocês vão ver que falta assim, preposições, algumas palavrinhas de ligação aqui. No princípio, contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupã desceu de cima no meio de vento grande. Quando já queria encostar na água, saiu do fundo uma terra pequena, pisou nela. Nesse momento, Sol apareceu no tronco do céu. Tupã olhou para ele. Quando o sol chegou no meio do céu, seu calor rachou a pele de Tupã. A pele de Tupã começou logo a escorregar pelas... Virem a página. Escorregar pelas pernas dele abaixo. Quando o sol ia desaparecer para o outro lado do céu, a pele de Tupã caiu do corpo dele, estendeu-se por cima da água para já ficar terra grande. No outro sol já havia terra, ainda não havia gente. Então tem aí entre colchetes, né, que é esse símbolo, no dia seguinte. Por quê? Porque no outro sol, quando eles falam, quer dizer que é no outro dia. Tá bom? Por isso essa frase entre colchetes, que é essa explicação. Vamos continuar. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupã pegou em uma mão cheia de terra, amassou-a bem. Depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Ela foi crescendo, ficou grande como Tupã. Ainda não sabia falar. Tupã, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Então começou já querendo falar. No outro dia, Tupã soprou também na boca dele. Então, contam, ele falou. Ele falou assim: como tudo é bonito para mim. Aqui está a água, com que hei de esfriar minha sede. Ali está fogo do céu, com que hei de aquecer meu corpo quando ele estiver frio. Eu hei de brincar com água, hei de correr por cima da terra. Como o fogo do céu está no alto, hei de falar com ele aqui de baixo.
Então, lá nós temos, ainda tem mais uma aqui, ó. Tupaná contam, estava junto dele, ele não viu Tupaná. Aí que termina. Então, embaixo nós temos a fonte, então temos o autor, que é Roberto de Andrade, o universo, que é da onde foi tirado, esse deve ser um livro, né? De São Paulo, da Editora Moderna, ela fica em São Paulo e é de 1994. Lá embaixo agora, interpretação do texto agora, questão 3, ó. Segundo esse mito indígena, como os seres humanos foram criados por Tupaná? Então tá lá explicadinho, ó. Tupaná pegou, então tem a criação lá. Vocês vão riscar embaixo até o fim da explicação e transferir para cá, vão copiar, tá? Com letra bem bonitinha. A 4. Quando Tupaná criou os seres humanos, ele também criou alguns recursos importantes para a sobrevivência deles. Quais foram esses recursos? Tá lá no texto também, vocês vão riscar embaixo lá e depois copiar para cá. Eu falo para riscar que fica mais fácil para identificar, senão tem que ficar toda hora, quando a gente se perde, tem que ficar procurando, né? Então, uma dica aí de estudo. 48. Virem aí. Com a orientação do professor, destaque os adesivos disponíveis do material complementar e use-os para fazer um desenho sobre a criação do mundo, baseada no mito que você acabou de conhecer. Então, tá escrito aqui em negrito, ó. Mito indígena da criação do mundo contado, de geração em geração, em língua nhengatu. Então, vocês vão lá no material complementar, ver os adesivinhos que tem a ver com esse mito e vocês vão destacar. Vocês vão fazer um desenho aqui nesse espaço em branco, onde está os lapisinhos, acima dos lapisinhos, vão desenhar bem bonito uma criação do mundo e vão adicionar esses adesivos, é a critério de vocês. Vocês vão desenhar e colar, então vai ser uma composição, desenho junto com os adesivos, tudo bem? Lá embaixo, no Mais Ação. Na sua cultura, há algum mito ou história que busca explicar a origem dos seres humanos? Eu acredito que tenha no folclore do Brasil, que é a nossa cultura, né? Tem crianças que têm descendência de espanhol na sala ou outra que for. Pergunta para papai, para a mamãe, para a vovó também, se existe esse tipo de cultura, de lenda, de historinha. Aí vocês escrevam aqui bem pouquinho, só um resuminho. Quiser fazer no rascunho e passar, também pode. 49 agora. Então vamos lá. O desenvolvimento da cultura. O desenvolvimento de conhecimentos foi um dos principais fatores que determinaram a adaptação e sobrevivência dos nossos ancestrais. Com o uso das mãos, por exemplo, os grupos humanos primitivos começaram a utilizar lascas de pedras e ossos para coletar frutos, caçar pequenos animais e cortar o couro que era usado como vestimenta. Então, com esse couro que eles cortavam, eles fabricavam vestimenta, roupas e até calçados também, tá? Não igual tem hoje, era mais rústico, né? Mais tarde, as pedras lascadas foram ficando mais elaboradas, dando origem aos primeiros machados de mão. Isso aconteceu há mais de 1 milhão de anos. A partir de então, os machados de mão foram aperfeiçoados e deram origem a outros instrumentos de uso cotidiano. Então vamos ver os quadrinhos aqui e olhar como é que era feito, ó. Como que começou tudo isso, ó. Tem uma pedra na tá? A confecção começava com a procura de um grande pedaço de pedra com as características necessárias para se tornar um machado. Então eles procuravam uma pedra, isso aqui eu consigo fazer um machado pelo formato, ó, já tá no esquema aqui para eu fazer um machadinho. Então aí eles levavam a pedrinha A2 aqui. A pedra escolhida era moldada com a ajuda de outra pedra com batidas para tirar lascas, certo? A3. Em seguida, com um pedaço de madeira, pedra ou chifre de animal, moldavam-se a ponta e os cantos. 4. Feito isso, os cantos eram aparados com a ajuda de um pedaço de pau. Então dava um tipo de uma lixadinha, talvez. 5.
Após esse processo, o machado de mão estava pronto para ser usado. Olha que legal, terminou o machadinho deles. Vamos para a próxima página, 50. Outro exemplo de conhecimento importante para os grupos humanos primitivos foi a técnica do domínio do fogo, que permitiu aos nossos ancestrais que sobrevivessem a baixas temperaturas, cozinhassem os alimentos, tivessem luz à noite e espantassem animais ferozes. Observe a seguir algumas técnicas desenvolvidas pelos primeiros seres humanos para produzir fogo. Então aqui olha como que eles faziam. Vou ler, olha a figurinha. Ao girar um graveto com as duas mãos sobre um pedaço de madeira, o movimento faz com que a madeira fique muito quente e produza uma pequena brasa. Nesse momento, coloca-se um pouco de palha seca para queimar e, em seguida, alguns pedaços de madeira até formar uma fogueira. Não façam isso em casa, hein? Só se tiver com um adulto, tá bom? O segundo quadro aí. Outra técnica é a produção de faíscas por meio do atrito entre duas pedras. As pedras são friccionadas sobre um monte de palha seca e de gravetos. As faíscas produzidas são encostadas na palha até que ela queime e se forme uma fogueira. Curiosidade agora aqui, ó. Você sabia? Ao cortar e cozinhar os alimentos, principalmente a carne, os seres humanos primitivos passaram a ingerir uma maior quantidade de nutrientes e a usar menos força na mordida e mastigação dos alimentos. Isso fez com que, ao longo de aproximadamente 500 mil anos, os dentes diminuíssem de tamanho, mudando o formato do crânio e do pescoço, o que pode ter favorecido o desenvolvimento da fala. Então, eles se comunicavam pelos estudos, não por fala, talvez por gestos. E conforme foi passando o tempo, eles foram comendo comidas mais fáceis de mastigar, houve essa evolução do ser humano. E os dentes acabaram por diminuir. Então, eles não tinham mais aqueles dentões que eles usavam para arrancar, rasgar. Como eles tinham instrumentos, eles cortavam. Então, foi modificando, assim, a parte da mandíbula, do corpo, né? Do pescoço também. E eles, talvez modificou por dentro também, segundo essa teoria. E eles começaram a desenvolver a fala, certo? Então, vamos para a próxima, 51. 51. Você é o historiador. A imagem ao lado retrata uma pedra talhada produzida na pré-história. Ela foi esculpida para atender às necessidades dos grupos que criaram, transformando-a em um instrumento. Converse com seus colegas e levante hipóteses para responder ao que se pede a seguir. Vocês podem conversar com papai e mamãe, tá tudo perto aí, se não tiver amigo, ou se não, trocar ideia também com os amigos por WhatsApp ou qualquer outro meio, e-mail, né, também. Então, vamos lá. Descreva o objeto. Então, vocês vão observar esse objeto, escrever tudo que vocês estão vendo aqui. Então, uma descrição desse objeto aqui do lado. A segunda bolinha azul aí. Em sua opinião, para quais finalidades este objeto servia? A partir da análise que vocês fizeram, vocês vão pensar aí e colocar a opinião de vocês. Lá embaixo, mais curiosidade. Quer saber mais? Livro A Pré-História Passo a Passo, de Colette Sweeney. A pré-história é o período mais longo da história. Vai desde o surgimento dos seres humanos até a invenção da escrita. Para saber mais sobre esse período de forma simples e completa, esse livro, em forma de guia prático, traz inúmeras informações sobre as invenções e ilustrações divertidas sobre o tema. Então, quem quiser adquirir também, fica a critério. Uma coisinha que eu ia falar para vocês, sempre vai ter links de internet lá no portal, nas trilhas. Interessante vocês abrirem, que tem vídeo, tem bastante coisa legal sobre a matéria. Abram, tá? Abram, que é bem legal para complementar o aprendizado. Então, vamos para a próxima. 52.
a grande migração. O povoamento do mundo pelos povos primitivos ainda é um conhecimento que está em constante construção pelos pesquisadores. Isso acontece porque essas informações dependem dos estudos dos vestígios humanos. A descoberta, novas hipóteses a cada descoberta, novas hipóteses são construídas ou antigas são reforçadas. Mas o que já é possível afirmar é que a América foi um dos últimos continentes a ser povoado. Então, esses vestígios que eles falam, a gente estudou. Quem é que descobre esses vestígios, que analisam, pesquisam? São os... Lembra quem? Aqueles que com um pincelzinho tira tudo, limpa. Como é que chama? No final eu falo. Vão pensando. Vou continuar aqui, ó. O que se sabe é que os primeiros grupos humanos povoaram o planeta a partir de uma grande migração, saindo do continente africano, e esse processo levou milhares de anos. Dessa forma, a chegada dos primeiros seres humanos à América se deu após a ocupação da África, Europa, Ásia e Oceania, nessa ordem, tá? Com relação a hipóteses da chegada dos primeiros grupos humanos à América e dos caminhos percorridos por eles, observe o mapa a seguir. Então, vamos olhar o mapa. Que mapa bonito, né? Então, vamos lá. Eu disse que o mapa era bonito, né? Eu dei uma cortadinha aí. Então, vocês vão observar este mapa. Observem o mapa. Vocês notem que tem lá embaixo na legenda 2 setinhas. Vocês estão vendo? Então, olha lá. Com relação às hipóteses da chegada dos primeiros grupos humanos à América e dos caminhos percorridos por eles, observe o mapa a seguir. Teoria sobre a migração dos povos primitivos. Então, lá embaixo tem a fonte também, vocês viram? Da Unesco. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar o livrinho aberto na 52 e 53. Agora eu vou continuar a leitura. Depois a gente analisa isso aqui. Uma hipótese é que os povos primitivos chegaram à América por terra após atravessar o Estreito de Bering, que fica entre a Sibéria e o Alasca. Isso teria sido possível devido à formação de um caminho de gelo entre a Ásia e a América do Norte, após o nível do mar ter baixado. Então, baixou o nível e eles foram, certo? Outra hipótese é que os povos primitivos chegaram à América por mar, navegando em pequenas embarcações, parando de ilha em ilha até desembarcar no continente. Aí temos aí uma perguntinha, ó. 5. Com base no mapa, teoria sobre a migração dos povos primitivos. A. Circule no mapa a área onde você se encontra. Por isso que eu pedi para deixar abertinho. Onde que a gente se encontra? Olha lá. Vamos fazer um círculo, certo? Na nossa área. Vê lá o mapinha onde fica o Brasil. Ele tá no continente. Vocês vão circular o continente todo. Tá bem? Nesse eu vou dar a dica para vocês. Circula toda a América do Sul. Tudo bem? Que é o continente todo. O Brasil tá lá dentro. A B. De acordo com as hipóteses sobre a grande migração, qual continente foi o primeiro a ser habitado pelos seres humanos? Facinho, né? A mesma coisa. Vocês vão circular. Aliás, não tá pedindo, mas circula lá também, tá? Que mais? Escreva na linha qual que é o continente, tá bom? Qual é esse primeiro continente? C. Deixa eu ir para a página seguinte que eu não virei ali. Então, a C agora. Qual continente foi povoado por último? Lembra? É só seguir a setinha, ó. Começou na África e parou aonde? Esse também tá facinho, tá no texto, certo?
Então, por hoje é só. Beijos. O texto de baixo a gente continua na próxima, tá? Mua!